Mas o jogo saiu dia 27. Eu não posso fazer uma análise com spoiler já? Já faz tanto tempo que lançou. Geral jogou, geral zerou. Geral zerou pelo YouTube, geral comprou o jogo e zerou jogando. Por quê? O que vai acontecer se eu fazer um vídeo com spoiler? Vai acontecer o quê? Explica o que vai acontecer. Fala aí, se você é macho, se você é tão homem assim, vai acontecer o quê? Gente, acabou a luz aqui, pô. O que tá acontecendo? Hein? Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou João Vitor, dono do canal Sr. John Hell. Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. E agora, finalmente, com análise, com spoiler. Tentei deixar uma ambientação um pouco mais terror, né? Survival horror aí. Não tá tão maravilhosa, né? A iluminação não tá tão boa, mas tentei fazer algo mais sombrio, digamos assim, um pouco mais escuro. Espero que vocês gostem, tá bom? Bom, há 2 semanas, se eu não me engano, eu fiz a análise sem spoiler de Resident Evil Wrecking, né, o Resident Evil 9. Muita gente gostou, eu fiquei feliz da repercussão, a galera falou que o vídeo ficou muito bom. E estavam esperando, né, a análise com spoiler do Resident Evil Wrecking. E aí eu acho que tá na hora, né? Já estamos aqui no dia 16, daqui a pouco já vai para um mês aí do lançamento do jogo, que foi dia 27 de fevereiro. Então em breve aí já vai, nas próximas semanas já vai fazer um mês do jogo, passa rápido, né? Então eu acho que chegou o momento, eu acho que muita gente já jogou, muita gente já assistiu pelo YouTube também, youtubers renomados e estabilizados no cenário, como Max MRM, Cross, BRKS Edu, Funk, a Monique do Resident Evil Database. Então, Database na verdade. Então eu acho que muitas pessoas já, a maioria, fã da franquia já sabe de tudo do jogo e eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que tem que começar da mesma maneira que eu falei no último, no vídeo do Sem Spoiler. Tem 2 gameplays, a gameplay da Grace focada em Survival Horror, realmente o Resident Evil ali, né? Raiz do Resident Evil 1, 2, 3 clássicos e remakes. E o do Leon é ação, e aí você pode se remeter um pouco ao Resident Evil 4, ao Resident Evil 6, ao 5, né? Você gostando ou não desses 2 jogos que eu citei por último, que seria o 5 e o 6, mas remete um pouco pela ação do Leon em si, tá? Bom, o jogo ele começa, como a gente já imaginava, no escritório do FBI, com a Grace toda desajeitada, a Grace um pouco... você pode ver que ela é um pouco bagunceira, né? A mesa dela tá cheia de bagunça, e café pra lá, e papelada, e aí ela não escuta porque ela tá focada no trabalho, aí o chefe dela chama ela derruba tudo, corre, ela vai levantando pra ir no escritório do cara que chamou ela sai derrubando tudo, então ela é desajeitada. Ela é uma agente do FBI de escritório, muito desajeitada, a cabeça a milhão, pô, ela perde a mãe há um tempo, então ela é desajeitada. Ela tem a missão, né, de ir até onde o hotel onde a sua mãe foi assassinada, porque está desaparecendo corpos, né? Muitas pessoas sumindo, né? E depois não tem mais paradeiro dessas pessoas. Ela aceita, bem relutante. Ela foi meio que quase obrigada, né? Ele até fala, não te obrigo, mas você pode me ajudar? Tipo assim, pô, quase obrigando ela indiretamente, e ela vai. E aí começa o jogo. Pô, ambientação perfeita. Você anda pelas ruas de Rainwood, então perfeita ambientação. Pô, as pessoas trombam em você se você andar na direção dela, então tem esse realismo também. Tá chovendo, se eu não me engano. Tá com um tempo ruim, um tempo fechado. Você escuta as pessoas conversando.
né? E ela chega nesse local fechado, com as fitas da polícia, né? De não poder passar. Ela encontra um policial que barra ela a princípio, depois ela vai lá e mostra a sua identificação do FBI. E bom, e começa o jogo. E aí você entra no hotel, um hotel totalmente escuro, muito escuro mesmo, com barulhos estranhos, isso é muito legal. A ambientação, o som, a trilha, os barulhos que tem de fundo é impressionante, né? Vai chegar no momento que você vai ver o flashback, e aí no flashback você controla a Grace na época, junto com a mãe dela, que é a... Ai meu Deus do céu. Putz, mano, olha aí, ó. Joguei o jogo e esqueci o nome da mãe da Grace. Ela foi um dos personagens jogáveis de Outbreak, né? Putz. Ai, meu Deus. Eu vou pesquisar aqui. E não vou cortar, hein? Não vou cortar. Eu vou pesquisar aqui porque eu realmente esqueci, cara. O nome dela. Mãe da Grace. É a Alyssa Crashford. Alyssa Ashford. Isso, perdão, desculpa aí, tá? Eu realmente esqueci. Então, você controla a Grace nesse flashback, que é o dia da morte da Alyssa Ashcroft. Tô ruim de falar o nome, hein? Rapaz, tô ruim de falar o nome. Alyssa Ashcroft. Eu sei falar o da Grace, não sei falar o dela. É o mesmo nome. Tá travando a língua? Mas então. Então, é a cena da Alyssa. Então ela chega em casa, a Grace lá trabalhando no FBI, lá nas coisas no notebook dela, sem dar muita atenção pra mãe, né? E aí tem aquele acontecimento, é um apagão, as coisas vai. Aí a Alyssa chama a Grace pra ir embora, que eles tinham que ir embora. Encontram o síndico do hotel, se eu não me engano, ou o dono. Ele é assassinado por esse cara, que vocês vão saber quem é depois de um tempo. E pô, eles conseguem. Ele mata o síndico. E elas conseguem fugir, né? Porque a Alyssa dá vários pipocos nele. Depois a Alyssa toma uma na garganta. Indo dessa pra melhor. O cara cai, derruba as coisas, pega fogo. E aí já corta de novo pra onde a Grace tá atualmente. Fazendo a sua missão ali, né? A sua obrigatoriedade de trabalho. Até que ela... Dentro desse flashback, a Alyssa guarda alguma coisa atrás de um quadro, né? Quando você volta, já no tempo atual, para pegar isso aí, depois tem uma cutscene do policial. Aquele policial, ele tá com a mão no pescoço, né? E a ambientação, volta a repetir, perfeita. As expressões faciais, a modelagem do policial nessa cena ficou espetacular. O jogo inteiro foi espetacular, tá? Eu joguei em terceira pessoa, como eu falei. Depois eu zerei em terceira, mas em primeira, mas a primeira vez que eu joguei eu fiquei impressionado com a modelagem do policial, cara. Tava espetacular, ele se transformando, né, absurdamente. Ele tá lá assim, ele parado, aí ele fala que alguma coisa picou ele começa a tossir, sai os dentes, a cena bonitaça assim de efeito. E aí ele se transforma e começa a correr atrás da Grace. A Grace se defende de tudo que conseguir. Sobe correndo, você entra numa sala e ela joga ele da janela. Então a cena do hotel é uma cena rápida assim, né, do começo. Uma cena espetacular. Essa cena é espetacular. Porque a modelagem da Grace tá incrível. A modelagem do policial tá incrível. A transformação do policial foi espetacular. Dá um pânico bizarro. Você não correndo daquele cara, você se defendendo, apertando o botão LT ou o R2 se você jogar no PS5, você se defendendo, indo pra trás, ele se retorcendo assim, mano. É incrível, ele se retorcendo, virando assim, colocando a cabeça pra trás, correndo e tentando pegar ela, morde ela. E aí a gente fica, pô, meu Deus, ela vai virar. Mas não, ela não vira porque ela, teoricamente, é uma cura, né? Ela tem um bagulho de que ela não é infectada. Então, essa cena é espetacular. Logo depois, começa um barulho, ela vê uma música e ela encontra Victor Gideon, que fala umas coisas lá, ela tenta correr e
e ele apaga ela com uma facilidade que ele tem mais de 2 metros de altura. A mão do cara é gigantesca, ele só pega ela aqui, aperta um pouquinho o pescoço dela e já era, né? E aí chega em Leon S. Kennedy. Chegou em Leon S. Kennedy. Ele já caminhando para Wayne Root, ele recebe a informação da mulher misteriosa no momento, né, sobre Victor Gideon. E ele fala que ia investigar. No meio do trânsito, pegado pra caramba, o trânsito, né, vulgo São Paulo ali, né? Tá pegado o trânsito do Leon. E ele vê o Victor Gideon saindo com a Grace em seus ombros. Ele fica puto, já fala assim, vou lá. Só que ele vai no meio do trânsito, então tem muito carro passando. E o Victor Gideon nota, né, a sua presença e sai atirando uma seringa em várias pessoas, transformando essas pessoas, e aí começa a gameplay com o Leon. Gameplay totalmente de ação. Você tem lá pistola, tem a Wrecking, que é a Magnum desse jogo, que é absurdo. É muito forte a Wrecking, muito forte mesmo. Aí você usa, se você quiser, se você não quiser usar por agora, você pode usar depois lá na sequência da campanha, né, para não acabar a bala, porque é difícil você conseguir munição para essa bala essa arma durante o jogo. E aí você vai acabando com todo mundo que o Victor Gideon transformou, e as pessoas que foram transformadas com mordidas e etc. Você salva algumas pessoas, né? E aí acabou a cena do Leon por enquanto. Depois disso, corta pra Grace. Vocês podem ver aí que é um troca ali de Grace, Leon, e volta pra Grace. A Grace de cabeça para baixo numa maca. E ela se solta, e aí começa a primeira parte realmente do terror do jogo, que é quando aparece a perseguidora. Bom, a perseguidora vocês viram no trailer, nos trailers. Ela é embaçada, ela é inteligente, ela tem um sistema de inteligência ali absurdo da personagem, né? Então ela não pode ir na luz, senão a pele dela queima. Porém, se você vai para o mesmo lugar toda vez que for para fugir dela, ela começa a ser um pouco mais esperta e tenta quebrar as luzes de alguma maneira. Então quando você encontra ela pela primeira vez, é bizarro. É aquela cena que vocês viram no trailer, que a Grace abre um armário, abre uma porta, se eu não me engano, e cai um corpo. Ela vê lá se ele estava vivo, claramente morto, né? Mas aí ela vai conferir, né? Porque a Grace gosta de conferir as coisas. E aí aparece a perseguidora, uma mãozona assim, pega o corpo, arregaça o corpo e dá um grito na cara da Grace. Então se você estiver jogando em primeira pessoa, mano, vem na sua cara assim. Essa cena até no terceira pessoa também acontece, mas depois você fica correndo muito com ela, a sensação de ela estar muito mais perto de você é impressionante em primeira pessoa, mas eu joguei em terceira, né? Primeira vez. Aí você tem que se esconder. E aí começa Grace fugindo da perseguidora. Você precisa achar um fusível e uma chave para abrir. Na verdade, você tem que achar uma chave para você conseguir abrir onde está o fusível, para você conseguir abrir a porta, para você fugir do local que você tá. Que é bizarro. E aí você faz o corre, você começa a fugir dela, você começa a correr, você começa a procurar, até que você acha uma sala escura, que é aquela sala que você abriu e caiu um corpo. Então você tem que ir lá, ela vai aparecer ali, então você tem que ser muito inteligente, ou você se esconde, ou você vai para algum lugar, foge dela, se esconde. Eu consegui ser furtivo ali, eu escondi debaixo da mesa, ela passou, foi e voltou. E aí você carrega ali, pega uma caixa que tem a chave, vai lá pro quarto que você se escondeu pela primeira vez. E lá você abre, pega o fusível e ela aparece de novo. E você tem que correr o corredor inteiro até você achar a parte que você coloca o fusível. E você abre a porta. E aí acaba a parte da Grace. Claro, eu resumi muito aqui. Eu demorei muito pra fazer isso porque a perseguidora bota um medo do caralho. Essa é a realidade. A perseguidora bota um medo do cacete. Que você começa a se pensar assim, não posso tão rápido, eu tô devagar, eu tô com medo de tomar um susto, ela vai me pegar, ela vai me matar. Então, eu resumi aqui, porque é isso que você tem que fazer. Mas, no jogo em si, na pegada, é outra fita, né? Você fica com medo, você tá com receio, você não sabe de onde ela vai aparecer, se ela vai aparecer aqui, se ela vai aparecer em cima, embaixo.
Então, é bizarro. Então, demorou um pouco para eu conseguir. Quando eu consegui, acaba a parte da Grace por aí. Ela vai fugir, a perseguidora pega ela, joga ela com muita força, dá até agonia essa cena, uma grade, puxa ela e aí corta pro Leon. O Leon chegando nesse hospital / hotel do Victor Gideon. O Leon chega, é recepcionado, faz a piadinha de sempre, começa e vai pra uma sala de espera. Dentro da sala de espera, pô, essa cena aí tá maravilhosa, tá? A ambientação até ele chegar lá, a conversa dele com a mulher que recebeu ele. E aí tem a treta lá, deu algum problema lá e o Paul começou a comer lá no hospital. A mulher toma uma serra elétrica no peito, o Leon não salvou ela e o Leon começa a fazer as suas estripulias com os médicos e enfermeiros, né? Todos transformados. Você pega a serra, você faz um massacre, fica uma ambientação assim. Ketchup pra todo quanto é lado, porque eu não posso falar outra palavra aqui. Uma ambientação perfeita de cenário, mano. Você arregaçando, tudo manchado, bagulho louco, né? Então é muita ação com o Leon, você chega e aí você sobe, você acha a Grace. Nisso que você acha a Grace, você salva a Grace da perseguidora. O Leon dá 4 pipocos com a Wrecking na perseguidora, teoricamente a matando e salvando a Grace. Nisso eles se conhecem, o Leon fala que é da BSO, a Agência contra Bioterrorismo. A Grace fala que é do FBI, o Leon pergunta por quê, que ele foi, o que tava fazendo lá, a Agência foi sequestrada, e quando eles vão se encontrar para fugir dali, o Victor Gideon tranca os dois. A Grace fica de um lado, o Leon fica um do outro, e aí o pau come. Ele dá a arma pra Grace, a Wrecking, que pro Leon é uma tranquilidade de usar. Pra Grace, o coice que ela leva pra cada tiro de Wrecking é bizarro. É muito foda isso aí. Até isso eles fizeram, né? E aí o Victor Gideon e o Leon se conhecem finalmente, né? Eles finalmente se conhecem ali. E o Leon é apagado com uma facilidade que é impressionante, né? Lembrando, rapaziada, o Leon tá infectado, vírus T, tá? Bom, e aí começa a gameplay com a Grace, que você tem que fugir do hotel. Você tem que pegar 3 quartos de uma porta para você fugir. Numa save room você acha a Emily. A Emily que é uma das cobaias, né? Do Victor, da Umbrella em si, né? De tudo ali. E aí você encontra, ela não enxerga, ela é cega, ela tem catarata, o olho dela é branco, tudo, né? Vocês viram lá no trailer. E aí a Grace tem como missão sair dali e aos poucos ela cria um vínculo e ela quer tirar a Emily dali também. Mesmo sem saber por que a Emily estava presa, né? Porque ela estaria presa por algum motivo. Do outro lado da cela, tinha uma cela vazia. Tinha o lugar que a Emily estava presa e do outro lado tinha com um buraco no chão. E a gente ficava se teorizando quem era essa menina. Lembra que quando saiu a perseguidora nos trailers, muitos pensavam que seria a mãe da Grace? Não era. E sim, era a menina que estava junto com a Emily na outra cela. Me fugiu o nome dela agora. Meu Deus do céu. É Marie, né? Marie. Então era companheira ali, irmã, não lembro, amiga da Grace. Mas ela se transformou, né? E ela saiu. E a Grace fala, né? Ainda bem que não fui eu. Será que eu sou má? E aí corta e volta pra Grace, querendo fugir do hotel. Nessa sala da cela das duas, tem um cara morto, ele dá uns gritos lá, mas ele tá morto. E aí você acha um cartão da sala leste, se eu não me engano. E você entra e aí começa a jornada. E aí tem zumbi pra todo quanto é lado. E tem os boss, né? O primeiro boss que você vai encontrar é o chefe de cozinha. Grande, parrudo, tanque de guerra, bizarro. E aí você tem que ser furtivo. Eu, como eu falei no vídeo sem spoiler, eu sou muito mais do combate. Eu sou muito mais linha de frente. Então, depois de um tempo fugindo dele, eu fui pro choque e consegui matar ele. Não sei como, mas deu certo de conseguir derrubar o chefe de cozinha lá. Mas foi tenso. Eu tentei ser furtivo, fugir dele, mas ele começa a andar
pelo corredor ali e fica muito difícil de você fugir dele, né? Sempre. Ainda mais eu que sou cagão pra caralho. Eu comecei a fugir dele até que eu fui pro choque e derrubei ele. E aí tem vários zumbis com memórias, tem a zumbi doméstica, a empregada doméstica, então ela limpa o banheiro com sangue, é muito foda. O chefe de cozinha, ele fica cortando as coisas, falando que tem que fazer comida, o horário, o próximo pedido. Mano, cortando o bagulho de sangue. Tem um zumbi da luz acesa, que ele não gosta de luz acesa, porque eu acho que ele devia ser aqueles caras que cuidam de corredores de hotel. Então ele ficava desligando as luzes, então você tinha que distrair ele ligando a luz em muitas situações. E em cima tinha o outro boss, que é a moça que canta, né? Ela era uma cantora na vida quando ela era um ser humano, então ela continua cantando. Então é desesperador você escutar aquela mulher cantando toda hora. E tem uma sala que você precisa pegar um cofre, né? Você tem um cofre do o código lá e você tem uma arma sua que o Victor Gideon pegou no começo do jogo. Então eu fui pro choque, eu fui pra cima dela, eu derrubei ela, demorei, mas derrubou. Então o segundo boss que a gente encontra praticamente assim é essa moça que fica cantando. Bom, aí tem tudo que você pode fazer lá, você tem os puzzles, tem a sala de jogos que você tem que ter moedinhas antigas para você conseguir os itens no negócio de colocar as moedas. Então, também tem um joguinho lá que se você conseguir chegar no verde tem alguma coisa. Eu não consegui, é muito difícil. Mas tem isso. E aí você vai fazendo as coisas. Tem a chave da despensa, tem como você chegar na garagem. E você tem que pegar algumas coisas que eu vou te falar agora. Quando você acha, na sala de jogos tem um homem morto e você consegue o cartão da outra sala, que seria a sala oeste. E lá na sala oeste é muito mais sinistro, porque tem outro boss, que é um cara gigantesco, gordo, que destrói os corredores, que ocupa o espaço todo, e ele fica te perseguindo, e não tem como você matar ele tão fácil, se ele te pegar você morre. Então, se você tiver com a Wrecking carregada com 4 munições, provavelmente você mata ele com 3 tiros. Mas sem nada, porque o Dark Grace, como eu falei, é uma experiência muito mais de terror. Então os recursos são escassos. Você tem que fabricar os próprios recursos, pegando sangue, com pólvora, sucata. É muito mais difícil, ela consegue muito menos recursos do que o Leon. Então tudo isso muda. Então o Dark Grace é muito mais fugir. Ainda mais eu que gastei bala matando o chefe de cozinha e a moça que canta. Então você vai correndo. Tem o injetor que você injeta e você mata qualquer zumbi. Se você tiver 3, você consegue matar esse gordão, mas é muito difícil você ter 3 nesse. E aí você chega numa sala de exame, você tem alguns puzzles de exame ali, e tem um corpo de zumbi lá, né? Sem pulmão e sem coração. Você tem que achar esses 2 corações para você pegar a pulseira azul, que é o nível 2. A pulseira 1, você consegue quando você encontra esse gordão, e depois tem que pegar a pulseira 2, que abre as portas level 2, né? Tem a pulseira que abre só a porta level 1 e tem a pulseira que abre as portas level 2. E tem a 3 que você vai achar depois. Você dá uma volta, você vai fugindo desse cara, você faz os puzzles ali na sala de emergência, de cirurgia, você acorda esse cara, você acha o pulmão e o coração e ele levanta, você pega a pulseira, você abre as portas, tudo isso. Quando você consegue a pulseira amarela, lembrando que quando você acha os quartzos, você tem aquele negócio lá, estrela, lua, sol, aqueles puzzles. Você acha ali, tem 2. Você acha 2 quartzos e você coloca lá na porta. O terceiro é a mesma máquina, só que em braille. Então é lua, estrela, sol, só que em braille. Então só a menina com catarata, que é a Emily, consegue identificar. Então quando você consegue a pulseira 3, level 3, que é a amarela, você vai lá na Emily, pergunta se a Emily pode ajudar. Você abre a porta, a Emily fala que vai ajudar, que ela vai conseguir te ajudar. Só que, mano, você tem que ir lá e é muito zumbi. Se você não limpar antes, você tem que ir com ela. E aí quando você coloca a Emily lá, começa a pegada. E aí começa. Pum, aí começa, você tem que matar os zumbis até a Emily conseguir. Quando a Emily consegue, o que acontece? A perseguidora volta. Ela se regenerou com os tiros da Wrecking, porque ela não morre assim. E aí começa de novo. Aí ela puxa a Emily lá pra baixo. Lembrando, ela não machuca a Emily, porque ela tem ligação, ela tem sentimento pela Emily. Como vocês sabem, né?
os zumbis do Wrecking, eles têm sentimentos da vida passada. Então eles têm consciência. Eles vão te matar, eles vão te morder, eles vão querer te destruir. Só que ele tem umas. São ciências. Tem zumbi que fala desculpa, tem zumbi que fica focando na vida passada de limpeza, de cantora, o chefe de cozinha. Então, eles têm esse sentimento da vida passada. Então, esse sentimento, então, a parada é muito louca porque ela puxa a Grace, você tem que ir lá pro subterrâneo, subsolo, atrás da Emily. A Grace vai corajosa e corta pro Leon. O Leon conversando com o Victor Gideon. O Leon faz piada lá sobre o bafo do Victor Gideon. Leon foge e aí você encontra mais um boss, né? Que é o outro grandão. O grandão lá de baixo e tem o outro grandão que agora briga com o Leon. E aí você tem que destruir ele com o Leon, porque o Leon é ação, então. E você vai na porradaria com ele até você ganhar. Você sai de lá e você desce pro hotel onde a Grace tava. Ou seja, todos os bichos que você não destruiu com a Grace, porque você foi furtivo, você foi fugindo, você agora com o Leon tem a chance de se vingar de todos eles que fizeram você se cagar de medo e destrói todos eles. Foi exatamente o que eu fiz. Tudo que eu não... os que eu não consegui destruir com a Grace, meu amigo, eu fui pra cima com o Leon e eu arregacei, mano. Eu arregacei. Porque eu não podia fazer isso com a Grace, coitada. Então foi tudo com o Leon. E aí logo depois você encontra lá, você encontra o computador, aí fala com a moça ali, e aí sim se revela a Sherry. O Leon revela a Sherry. A moça para de falar, assim, preocupada com o que ela achou no computador. Aí o Leon fala, Sherry, tô aqui aí, eu tô aqui ainda, pode falar. E aí a gente descobre que é a Sherry, e os dois estão infectados com o vírus T. Tá? E aí corta pra Grace lá no subsolo. Aqui eu vou ser rápido. No subsolo tem uma máquina com com 3 encaixes. Você tem que ligar os 3 para você conseguir abrir as celas. E isso é um backtrack absurdo, porque você tem que pegar os 3 e ficar indo para cada lugar escuro, ligando as luzes para a perseguidora não te pegar. Quando você consegue os 3, você consegue ligar tudo e você foge da perseguidora. Só que é um backtrack bizarro, porque a perseguidora tá sempre com você, tem zumbis lá, Crystal, né, que é aquele zumbis que fica com a cabeça toda cheia de grandona lá. Então é difícil, com a Grace é difícil. A primeira vez que você faz, pô, você acha difícil pra caramba, é sinistro, é muito legal, é uma parte muito legal, você se caga de medo. Só que quando você vai jogando depois, vai ficando chato, é uma cena um pouco repetitiva, é um pouco enjoativa, mas na primeira vez é bem legal, gostei bastante, depois de um tempo eu consegui. E aí eu fujo com a Emily, tem uma briga com a perseguidora no elevador, o elevador desce, a gente acha que tinha pegado a perna da Grace aí, nossa senhora, mas não, foi só a mão da perseguidora, doideira. E aí você consegue o terceiro quarto, né, porque a Emily guarda, e você sai da casa. Você encontra um helicóptero, você pergunta pra Emily se ela quer, só que ela fica um pouco receosa, ela não quer ir, tal. Aí tem um helicóptero, um cara lá, pum, helicóptero no Resident Evil, você sabe que é sinônimo de se lascar. Pronto, legal. A chave do helicóptero tá numa casa. Nessa casa é onde o Victor Gideon tava. Você vai lá num bagulho sinistro, faz um puzzle lá pra você descer, a casa desce, você entra num subsolo bizarro lá, e o pau comendo, e o bagulho estranho, o Victor Gideon faz bagulho de autodestruição, e tem zumbi, tem corpo, você pega um negócio, fica jogando neles, um bagulho louco, você forrendo e sangue pra caramba, aí você pega a chave do helicóptero e sai. Quando você vai no helicóptero, você atraiu muitos zumbis, e aí os zumbis ficam no helicóptero, e esse helicóptero acaba caindo. Como eu falei, helicóptero em Resident Evil é sinônimo de se ferrar. O piloto foi de base e a Emily ficou ferida. A Grace fica com a Emily e aí corta pro Leon. O Leon vendo o helicóptero caindo e aí ele vê a Grace com a Emily. Ele pega uma sniper e fala a seguinte frase: que maravilhosa, cena foda. E aí o Leon tem que ficar derrubando os zumbis que estavam atrás da Grace, da Emily, até ela conseguir entrar numa sala lá. Bom, essa cena é muito da hora. Você vai com o Leon, salva a Grace. Depois você vai destruir mais uns zumbis enquanto a Grace e a Emily fogem. E aí depois termina a cena com o Leon, você vai pra cena da Grace. Com a Grace tentando
ajudar a Emily e a perseguidora volta. Aí nessa cena que você destrói a perseguidora depois de muito tempo, com sol e tudo, iluminação, ela já era, você consegue. E aí a Emily, que estava ferida, infelizmente se torna um monstro. E aí com o Leon você tem que derrubar a perseguidora, a Emily, que virou um monstro. Mas calma, tá? Tem uma boa notícia no final. E aí você destrói a Emily, né? Derruba a Emily, a Grace fica brava com o Leon e sai andando. E aí ele encontra o Victor Gideon e na sequência encontra o Zeno, que visualmente é um clone do Wesker. A fala, o jeito arrogante, é um bom personagem o Zeno, tá? Vocês vão gostar bastante dele quando vocês forem jogar. Encontra o Zeno, que tem totalmente a aparência do Wesker. Ele se desvia ao Wesker também. E aí pronto, o Leon segue sozinho em busca da Grace. E aí chega a parte boa, né? Ele chegando em Raccoon City, tentando, voltando a Raccoon City. Chega em Raccoon City, enfrenta a aranha gigante. Depois chega de novo, vai ter que destruir um portão, mas tem que achar 3 componentes. Detonador, estabilizador e um outro lá. Chata essa cena. Embora seja com o Leon e seja muita ação e seja divertido, muitas situações, mas é cansativo esse ida e volta e vai para subir e vai pro área do trem e volta pra lá e sobe e vai e sobe nas coisas. E, nossa senhora, tem uma hora que cansa pra cacete, velho. Tem uma hora que cansa pra caramba essa cena do Leon. E pra você achar o terceiro componente, você tem que fazer um esquema bizarro. Você tem que achar onde é um rapel lá e tá muito escondido. Então foi uma cena que foi maçante, embora seja com o Leon, personagem foda, ele tem muitas falas. Depois a gente descobre que o Zeno matou muitas pessoas da BSAA. Mas essa cena do Leon é um pouco chata. Quando você consegue, você volta finalmente a Raccoon City. Você vê a loja do Kendo, aí tem um flashback daquela fatídica noite que a filhinha do Ken tava transformada. E aí Ada manda executar, ele fala, vai executar da minha filha, porra. Aí ele entra lá, tem as cinzas dos dois, aí ele vai pra delegacia. E aí tem aquela cena que ele abre a porta assim, aí tem um pássaro dele, o Marvin, salvando ele, falando que agora era com ele, tudo. E aí, delegacia, RPD. Pô, arrepia, mano. Arrepia bizarramente, cara. É espetacular, velho, você voltar pra RPD com o Leon experiente, onde o Leon começou, agora ele é experiente. E tá tudo igualzinho, cara. Tá tudo igualzinho, cara. Os puzzles resolvidos. Mano, cara, perfeito, cara. Que perfeito. Espetacular. Espetacular. Você anda, você pode fazer tudo pela delegacia, você vai passar dos stars, tudo, e tem que achar o macaco hidráulico que você vai usar ele ainda. Você levanta lá as portas laterais. E aí você acha o Zeno e a Grace, você joga com não é a Emily. Você joga com uma Emily que foi cobaia, né? Porque várias Emilys, vários personagens parecidos com a Emily. Você joga com ela, as bonecas lá, assustador também. Então a Grace fica meio baqueada com aquilo. O Leon vem, dá vários tiros no Zen e o Zen Weskerzando, né? Dando aquelas de Wesker, desviando. E aí ele fala assim, ele pega a Grace no colo, o Zen, fala assim, me cansei, eu preciso ir embora. E aí cai Mr. X. O Mr. X, o vilão do Resident Evil 2, aquele perseguidor insuportável, aquele Tyrant insuportável, aparece. E cara, que bagulho foda, mano, porque a gente luta com esse cara, a gente foge desse cara no 2, o jogo inteiro, com o Leon inexperiente, agora o Leon experiente de novo. Ele dá um socão no Leon, o Leon vai, consegue escapar e você foge dele. Vai fugindo dele, até chegar uma parte que você consegue fugir dele. Ele some, parece que ele vai embora, teoricamente. Quando você sai da delegacia, ele aparece, joga um míssil. E aí tem a batalha com o Mr. X, você ganha dele, depois de um tempo. Absurdo. Muito foda. Muito foda. E aí, você consegue, até que você acha o orfanato, que tem aquela cena da menininha. Bom, e aí você chega no subsolo, aí tem árvores gigantes
bagulho é bizarro, cena sinistra, as plantas lá e você arregaçando, aí tem árvore gigante, e você entra no laboratório, de novo, mais um laboratório da Umbrella, de novo, o Leon todo ferrado, luta contra soldados, né, aí a gente pode achar que é chato ou não, soldados, parece Resident Evil 6, os soldados de novo, tem um tal de Hank, o clone do Hank, o Hank, não sei, né, a porradaria franca ali, você ganha desse Hank, e aí você começa a ficar doente, o Leon começa a ficar horrível, tem leakers, até que o Leon salva a Grace, né, teoricamente, do Zeno, e o Leon apaga. Aí a Grace fica com ele lá, ele acorda, todo chumbado, cuspindo sangue, aí ele conta pra ela que tá infectado com vírus T, terceiro estágio, e aí começa com a Grace, tem que ajudar lá e entra nesse negócio, porque tinha que tirar o guindaste da frente pro Leon passar, então você faz o corre com a Grace lá, mata a Licker, mata zumbi, vai e volta, um bagulho louco. Aí você volta com o Leon todo chumbado já, tem a visão fica ruim, porque ele fica ruim, ele passa mal, até que chega no final. No final, a Grace tem que decidir se vai salvar a Elps ou se vai destruir a Elps. Eu fiz o final chutando, bom, eu salvei a Elps, o Zeno acha que é uma cura, na verdade a Elps, o Zeno acha que é uma arma biológica, de dar mais poder pra ele, mas é uma cura. Ele fica sem os poderes, o Victor Guido volta, eles discutem, o Victor Guido arranca a cabeça do Zeno, acerta a Grace aplica no Leon, o Leon fica curado e o pau come entre Leon e Victor Gideon. E aí no final você vence ele uma vez, depois vence depois, ele é um Nêmesis, o Leon fala isso, você ganha dele, destrói ele. Tem a cena com a Grace, e aí chega a BSAA falando que tinha uma mensagem do Capitão Redfield, ou seja, Chris. E bom, ali ela fala que que bom que deu tudo certo, mas eu queria ter salvado a Emily. E aí o Leon fala, eu não atingi nenhum ponto vital, a gente pode salvá-la ainda com a Elps, teoricamente, né? E aí eles dão um sorriso pro outro, o Leon sai, tira as luvas, coloca um anel, uma aliança. Depois a gente vê que realmente ele tá casado. Aí tem que saber, Ada, é a Claire, é uma Randall. Bom, eu queria que fosse a Claire. Ah, mas você não quer a Ada? Sei lá, parece que a Ada era só uma aventura de adolescência adolescência, entre aspas, da juventude do Leon, tá ligado? Eu queria muito que fosse a Claire. Porque eles já flertaram na animação. Eu não sei qual foi a animação, se foi Revelations ou se foi... Qual a animação? Foi a animação de 2009? 2006? É a do aeroporto. É a do aeroporto. Que eles dão uma flertada ali, o Leon e a Claire. E eu acho que seria mais legal. Acho que seria até uma surpresa pra muitos. E parece que é a Claire, né? Porque ele fala pro Chris, se ele não tivesse atrasado. Aí a Cher fala assim, por que? Onde ele tá? Aí o Leon fala, eu não sei, mas eu sei que eu vou encontrar ele de alguma forma. Deu a entender, sabe, que agora é cunhado e tal. Sei que é amigo, falar. É uma parada meio doideira, né? Mas ninguém sabe. Nesse final, é o final bom, é o final canônico. Depois tem os pós-créditos da Grace no escritório falando com o Leon, falando que a Emily tá aprendendo a ler, tudo. Virou mãe da Emily, né? Aí tem aquele cara pedindo relatório, a Grace mais organizada, a sala dela tudo bonitinha, não derrubando nada, muito mais ajeitadinha, não tá mais desajeitada, desengonçada, tudo bonitinho lá, organizado, ela bem vestida também. Legal pra caramba, ela falando com o Leon no telefone. Aí corta para as fotinhas da mãe dela e ela e a Emily, muito bonitinha essa cena. Depois tem mais um pós-crédito que agentes, eu acho que da Umbrella, destruindo soldado da BSAA. E a última fala é, eliminando esses aqui antes que chamem os lobos. Os lobos, para quem não sabem, é o Chris, né? Quem sabe a Jill. Mas os lobos seria exatamente o Chris, né? E aí acaba. Final bom, final canônico, o final real mesmo. Legal. Mas tem um final ruim, que é o que você destrói a Elps. Se você destruir a Elps, o Zeno fica muito puto. O Leon briga com o Zeno e fala que vai fugir os dois, ele e a Grace. Só que quando ele coloca a Grace pra cima, pra fugir, ele fica. E aí a Grace fala assim,
Leon, meu Deus do céu, vem logo, o que você tá fazendo? Tudo. E aí o Leon briga com o Zeno, que tem muito superpoder, né? Absurdo, tem os poderes do Wesker, né? E arregaça com o Leon. E aí ele fala, pelo menos eu salvei você. E o Zeno dá um pipoco na cabeça do personagem, do protagonista mais famoso da franquia Resident Evil. Então esse é o final ruim. Ele toma um tiro na cabeça, real. Então é foda. Sinistro, né? Mas esse não é o final canônico, ele salva a Grace de maneira honrosa, né? Ele salvou a Grace, porque ele falou que não ia deixar ninguém mais morrer. Ele salva a Grace, mas ele morre nesse final ruim, né? Se eu não me engano, esse final ele nem aparece o Victor Gideon, né? O Zeno já arregaça, né? O, o Leon ali e a Grace foge. Mas esse é o final ruim, né? O final bom é realmente o Leon sendo curado pela Elps. É a redenção de Spencer. Pô, eu esqueci, cara. Não falei. Aparece o Spencer conversando com a Alyssa Ashford falando sobre a Grace, que era dele, né? E tal. Não tem nada a ver com experiência, tudo. Ela dá pra Alyssa. A Alyssa cria ela como uma filha. E aí depois de todo esse flashback, a Grace vê o Spencer falando sobre, ela tem uma dedução que a Elpis é a redenção de Spencer, que ele se arrependeu de tudo que ele fez e criou a cura para a humanidade. Tudo. Então é isso. Esse foi o jogo. Acho que eu fiz um vídeo grande com muito spoiler. Jogabilidade excelente, como eu falei. Dividiram bem entre Leon e Grace. Teve muita ação do Leon. Esqueci de falar da parte da moto, né? Que você pilota a moto e vai para um prédio de um prédio a outro com moto, irrigaçando os Cerberus lá e é uma loucura, atira no Gideon, faz o Gideon cair, puta que pariu, ali foi fora também. Não falei da cena da moto, mas muita ação com o Leon, remete um pouco ao Resident Evil 6, a gente fica um pouco meio cabreiro, mas demais, eu gostei pra cacete do jogo, pra mim um dos melhores da franquia, atrás ali do 2 Remake, do 4, do 2 original e do 2 Remake, do 3 original, 4 Remake pra mim foi melhor do que o 4 no original, né? Então tá ali, tá brigando nas cabeças ali o Wrecking, tá? Gostei muito do jogo. Então essa é a minha análise com spoilers. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Tamo junto, né? Quem sabe aí volto com as gameplays no canal. Vocês decidem, fechou? Forte abraço. Conta pra mim a sua experiência. Gostaram do jogo? O que vocês mudariam? O que vocês não gostaram? O que vocês mais gostaram? Tamo junto? Forte abraço. Valeu, falou.